Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terminou a última partida do Brasileirão 2025, nona rodada. Rodada essa com muitos clássicos, né? Tivemos Ceará Sport, clássico regional, Ceará vencendo. Tivemos o Bavi, né? Na Bahia, o Bahia vencendo. Tivemos em São Paulo, Corinthians e Santos. O Corinthians vencendo. Um gol chorado, entrou, não entrou, a bola entrou. Tivemos aqui no Rio de Janeiro um empate num jogo bem regular, bem mais ou menos, entre Flamengo e Botafogo, 0-0. E fechando a rodada, tivemos o Clássico Mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Placar do jogo igual ao do Rio. 0-0. Então a gente vai falar sobre esse jogo, vamos falar sobre a classificação, a próxima partida de cada um. Então eu peço a você, meu amigo torcedor da Raposa, meu amigo torcedor do Galo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através de Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através de Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque a mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E agora uma novidade, né? Que a rapaziada aí, ó, a galera que acompanha o canal e mandou sobre o Hypar. Eu tava falando errado, eu tava falando Ripar, Ipar. Aí ele escreveu para mim, Magalhães, não é Ripar, é Hypar. Porque é R-Y-P-A-R. Ele falou, Raipar. Então agora acho que eu estou pronunciando correto. Então ajude o canal Raipando. Como é que você faz isso? Simples. Na hora que você deixar lá o seu joinha, o seu gostou, quando você apertar na mãozinha, vai abrir, você vai estar curtindo e vai abrir uma janelinha. E do lado vai estar escrito Hypar. É só você apertar. Você vai ajudar muito o canal. Esse Hypar, ele pode ser pago ou gratuito. Se você quiser ajudar o canal com a graninha, você pode Hypar pagando. Mas se você não quiser, é gratuito. E você pode fazer isso, esse Hypar, você pode fazer isso nos últimos 7 dias. Nos vídeos que foram colocados nos últimos 7 dias, você pode hypar 3 vezes. Ou seja, esse vídeo que a gente está falando aqui sobre Cruzeiro e Atlético Mineiro, que vai para o YouTube neste domingo, né? Você pode hypar ele durante 7 dias, 3 vezes. Hoje, quando tu vê o vídeo, amanhã tu vai lá, hypa de novo, no outro dia hypa de novo. Tu vai ajudar o canal a crescer. Então, galera, além de curtir, compartilhar, vamos hypar os vídeos do canal do seu amigo Magalhães, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aqui pegar a classificação. Bom, esse empate para o Cruzeiro deixa o Cruzeiro na terceira colocação com 17 pontos. Passou o Bragantino, que o Bragantino jogou contra o Palmeiras e perdeu de virada. O Bragantino fez 1-0 e o Palmeiras conseguiu virar. Palmeiras é encardido, irmão. Palmeiras é o melhor time do país. O Palmeiras é o time a ser batido. E não tem. Não, o time a ser batido se chama Palmeiras. Tá? Palmeiras está lá com 22 pontos, já abriu 4 pontos para o segundo colocado, que é o Flamengo, que está 1 ponto à frente do Cruzeiro. Se o Cruzeiro tivesse vencido, era o Cruzeiro que estaria 1 ponto à frente do Flamengo e seria o Cruzeiro o segundo colocado. Lembrando que o Cruzeiro
Eu acho que na 11ª ou na 12ª rodada, acho que o Cruzeiro joga contra o Palmeiras, se eu não estiver enganado. Tá? Então, o Cruzeiro é o terceiro colocado na nona rodada, já que a rodada acabou. E o Atlético Mineiro, com esse empate, está aqui na nona colocação com 13 pontos. Passou o Botafogo, que ele estava atrás do Botafogo por causa do saldo de gols. E agora, com 13 pontos, que o Atlético Mineiro tinha 12, igual o Botafogo. Com mais um pontinho, chega a 13 e termina na nona colocação, a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Eita, próxima partida de Cruzeiro e Atlético Mineiro é na 10ª rodada. 10ª rodada teremos Atlético Mineiro e Corinthians. Eita! Atlético Mineiro e Corinthians, mando de campo do Galo. E o Cruzeiro joga fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza que não vem bem. No meio de semana tem Copa do Brasil. Tem Copa do Brasil. O Cruzeiro joga fora de casa contra o Vila Nova, mas já tem uma vantagem de 2-0. E o Atlético Mineiro joga em casa contra o Maringá. O primeiro jogo foi 2-2. Então os dois jogam pela Copa do Brasil no meio de semana. Vamos aqui para o jogo. O jogo foi bom? Foi melhor do que o jogo aqui do Rio. Foi melhor do que. O jogo aqui do Rio foi regular. O jogo de Minas foi melhor. Mas coloca um bom jogo. Bom jogo. O Caio Jorge, acho que é o Caio Jorge, centroavante do Cruzeiro, ao final, bom jogador, ele falou que o Cruzeiro amassou o Atlético Mineiro. Eu discordo. O Cruzeiro foi melhor. Agora, amassar não amassou, não. Não sou torcedor do Atlético Mineiro. Tá? Não sou. Mas amassar não amassou, não. Foi melhor, foi superior. Agora, amasso para mim é outra coisa. Amasso para mim é outra coisa. Propostas diferentes, sim. O Atlético Mineiro não conseguia muito trabalhar a bola, então tentou muito bola longa, tentou contra-ataque. Obviamente se defendeu mais do que atacou. Teve alguns momentos no segundo tempo que o Atlético Mineiro melhorou e aí empurrou o Cruzeiro um pouco para trás. Mas boa parte do jogo o Atlético Mineiro tentou se defender. Acabou se defendendo bem, já que não tomou o gol. Lógico, o Cruzeiro pressionou muito, teve bola na trave, mas não entrou. Mas não entrou. É, Você pega o número de chutes do Cruzeiro, foi 3 vezes mais do que o do Atlético Mineiro. O Cruzeiro chutou 21 vezes, o Galo chutou 7. Só que a forma do Atlético Mineiro jogar, que não é nenhum demérito você falar que o Atlético Mineiro jogou contra o Cruzeiro para não perder. Hoje aqui no Rio de Janeiro, só para dar um exemplo, tanto para cruzeirenses quanto para atleticanos, o Botafogo jogou com 3 volantes. O Flamengo estava todo desfalcado. O Flamengo não tinha o Eric Pulgar, o Flamengo não tinha o Gerson, o Flamengo não tinha o Arrascaeta. Dos titulares, só tinha o De La Cruz no meio campo. E o Botafogo jogou com 3 volantes. Então, não é nada normal o Atlético Mineiro jogar para empatar. E a gente pega aqui, você tem Alan Franco, Rubens, Igor Gomes, Scarpa, Rony e Hulk.
não ficou muito diferente do que a gente viu aqui no Rio. Aí você tem o Caio Silva, Romero, Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Formatações de que mostra que um time vai atacar mais e outro vai se defender mais. Eu gosto dessa postura? Não. Mas eu entendo. Eu entendo. Tá? Então, o Cruzeiro sim foi melhor. Foi melhor, propôs mais, quis mais, estava jogando em casa, criou mais oportunidades. Porém, vou repetir: o Cruzeiro chutou 21 vezes, mas apenas 4 em direção ao gol. 4 em direção ao gol. Além da bola na trave. O Atlético Mineiro chutou 7, mas 3 em direção ao gol. Ah, o Cássio teve que fazer algum defesaço? Teve uma bola do Rony, que ele bate de direita, uma bola difícil, mas o Cássio pegou bem lá. O goleiro do Atlético Mineiro trabalhou mais? Obviamente que trabalhou mais. Obviamente. O Cruzeiro teve mais posse de bola. O Cruzeiro teve mais pressão. Agora, o número de passes errados dos dois times foi acima da média. Porque você, para ter um futebol legal, você tem que acertar 8 passes em cada 10. De cada 10 passos, você tem que acertar 8. Os dois times ficaram abaixo. Então se perdeu muito ataque. Por quê? Erraram demais. Faltas. 32 faltas. É um número alto, mas é uma média aqui no Brasil. Cartões amarelos, o Atlético Mineiro tomou 5. Vermelhos nenhum, impedimentos. Um para o lado, dois para o outro. Escanteios 15 do Cruzeiro e apenas um do Atlético Mineiro. Porra, Magalhães. Esses números não são números de um time que amassou o outro. Cara, se você olhar só os números, eu vou falar não. Por que eu vou falar não? Porque chutou 21 vezes, mas em direção ao gol só chutou 4. Posse de bola ficou quase meio a meio. Então, como é que você fala que amassou se a posse de bola é quase meio a meio? Os times erraram muito espaço. Então, eu considero o seguinte: o Cruzeiro foi superior. Se tivesse que ter um vencedor, seria o Cruzeiro. Perfeito. Mas não acho que foi amasso. Eu já vi amassos. Todo mundo já viu amasso. O que é um amasso? O outro time não consegue chutar. Toma um vareio. Eu vou te dar um exemplo. Amigo torcedor do Cruzeiro e amigo torcedor do Galo. No jogo de hoje aqui no Rio de Janeiro, no primeiro tempo do jogo, com 8 minutos de jogo, 8 minutos de jogo, o Botafogo tinha tocado na bola 4 vezes. E o Flamengo 50. Então vou repetir. Aqui no Rio de Janeiro, no jogo de hoje, Flamengo e Botafogo foi 0x0. Com 8 minutos de jogo no primeiro tempo, o Flamengo tinha tocado na bola 50 vezes. O Botafogo, 4. Para você ter uma noção do que eu estou falando, do que eu penso. Mas também não foi um mato. O jogo aqui, como eu falei, foi bem regular. Então, cara, o jogo foi melhor que aqui do Rio. O Cruzeiro com mais opções, com mais posse de bola, com mais triangulações, chegando, trabalhando essa bola, correndo um pouco de risco por causa da velocidade do Rony e do Hulk. Em bolas longas, o Atlético Mineiro conseguia uma ou outra invertida ali, chegar próximo ao gol. Mas foi sim um jogo onde teve a supremacia do Cruzeiro, teve o Cruzeiro melhor,
Não o jogo todo, mas boa parte o jogo foi melhor, teve mais posse de bola, mas não acertou o alvo. Quando acertou, foi na trave. E o Atlético Mineiro foi sim para se defender um pouco mais, para aproveitar uma bola longa, para aproveitar uma bola rápida, aproveitar as subidas do Cruzeiro que estava jogando em casa. Teria uma dificuldade pelo lado do campo, levando em consideração o Fabrício Bruno, que ele é muito rápido, então dá para ele disputar com qualquer atacante, mas tinha um outro lado que dava para ele investir, e isso ele fez também. Mas acabou, dentro de um contexto, o Atlético Mineiro se defendendo bem, já que não tomou gol. Criou uma ou outra oportunidade, mas, cara, o futebol acontece. De vez em quando você agride, 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 agride e não ganha o jogo, ainda perde o jogo. Então foi bom a partida. Pensamentos diferentes, formatos diferentes, situações diferentes, né? Com objetivos. E o objetivo do Atlético Mineiro era alcançar um ponto. Lógico, queria ganhar, queria, mas o empate não seria ruim pro Atlético Mineiro, até levando em consideração a subida de produção do Cruzeiro. Então, cara, Cruzeiro sim, foi melhor. Tática, técnica. No segundo tempo, no primeiro tempo foi muito superior. No segundo tempo o jogo foi um pouco mais equilibrado. Teve um momento no segundo tempo que o Atlético Mineiro foi melhor. O Cuca até botou mais um jogador, botou o Júnior Santos, que criou boas oportunidades ali pela ponta. Ou seja, o Cuca entendeu que dava para ganhar o jogo, porque o Atlético Mineiro era melhor do que o Cruzeiro. O Jardim também botou um atacante a mais, botou o time mais para frente. O primeiro tempo foi o Cruzeiro bem melhor, e no segundo tempo o jogo foi um pouco mais parelho, tá? É, então, cara, falar que o placar foi injusto, eu tô desmerecendo o sistema defensivo do Atlético Mineiro, que o Lianco jogou pra cacete. Agora, de dizer que se tiver que ter um vencedor não seria o Cruzeiro, também é sacanagem. Mas vou ter que usar aquela velha frase. O se não joga. E o placar foi 0-0. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto, fui.